Boa noite. Uma alegria. Obrigado pelo convite, doutora, estar aqui com vocês nessa noite. Também quem nos assiste em casa, online, seja bem-vindo a esse momento de reflexão na Palavra de Deus. Eu queria também agradecer os membros lá da IR Carambeí que estão aqui. Eu disse para aqueles que vieram comigo no meu carro, disse assim, quando o meu povo está comigo, a gente se sente mais seguro, né? Então, obrigado também, né? E eu queria começar o tema de hoje, lidando com o materialismo à luz das Escrituras, contando uma pequena historinha. Certa vez, um executivo estacionou sua Mercedes novinha em folha, em frente ao escritório dele, ansioso para mostrar a nova aquisição dele. E logo que ele abriu a porta para sair, um caminhão passou em alta velocidade e arrancou completamente a porta da Mercedes dele. E ele, ainda atordoado, pegou o celular, chamou o 190 pelo Google e dentro de 1 minuto o policial já estava ali. E antes que o policial começasse a falar, o executivo começou a gritar histericamente que a Mercedes que ele tinha comprado no dia anterior agora estava totalmente arruinada, nunca mais seria a mesma, que ele ia processar o motorista, Deus, o mundo, fazer e acontecer, afinal ele tinha dinheiro, etc, etc. E quando o executivo finalmente se acalmou, o policial agitou a cabeça assim, meio desgostoso e descrente, e disse: eu não posso acreditar como o nosso mundo ficou tão materialista. Os seres humanos estão tão focados em suas posses que eles não observam mais nada. E o executivo disse: como é que o senhor diz uma coisa dessa? O senhor tem noção de quanto vale uma Mercedes? Aí o policial respondeu: e você não percebeu que você está sem o seu braço esquerdo? Está faltando do cotovelo para baixo, deve ter sido arrancado quando o caminhão arrancou a porta. E o executivo grita: caramba, levaram o meu Rolex. A história é fictícia, é engraçada, mas o assunto de hoje é bem sério. Eu tinha um presbítero em Itararé, quando fui pastor lá, que dizia que uma palestra, um sermão, ele deve esgotar o assunto e não os ouvintes. E eu espero que eu não esgote nem o assunto e nem os ouvintes nessa noite. O assunto, materialismo, não se esgota numa palestra. Então, ao final, é muito provável que o sentimento de você seja mais ou menos assim: puxa, o pastor não falou o que eu esperava que ele fosse falar. E é verdade, pode acontecer mesmo. A palestra tem só o objetivo de ser uma reflexão, talvez de muitas coisas que nós já sabemos, pelo menos na teoria, mas que na prática a gente precisa ser constantemente relembrado. E uma primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que quando a gente pensa em materialismo, a gente logo pensa num cara que é dinheirista, né? Mas materialismo como tal, ele é um conceito filosófico. E eu vou pedir para colocar o primeiro slide para nós. O conceito de materialismo é uma concepção filosófica que explica as complexas questões da vida a partir de uma condição concreta e palpável, que é a matéria. Então, o ser humano busca, através do materialismo, responder questões muito complexas da vida, do mundo, da origem das coisas, a partir de realidades concretas que a gente pode tocar, realidades materiais, palpáveis. Os primeiros pensadores, vai ficar claro no segundo slide, os primeiros pensadores materialistas viveram no Oriente, no Egito e na Babilônia. E o materialismo só surgiu no Ocidente no século 7 a.C., com os filósofos pré-socráticos. Explicando um pouquinho, começou no Oriente, veio para o Ocidente
E o primeiro pensador materialista do Ocidente foi um filósofo grego chamado Demócrito de Abdera. Demócrito entendia que tudo era material e ele formulou o seu conceito materialista em cima dos átomos. Ele dizia que o mundo era baseado em átomos. Então a tese dele ficou conhecida como materialismo atomista. Para ele, até a alma é material e é composta de átomos. Vou pedir para o Timóteo passar mais um slide para frente, por favor. O termo, mais um, por favor, e mais um ainda também. Isso. O termo materialista, ele só aparece oficialmente em 1702, com um matemático e filósofo alemão de sobrenome Leibniz. E hoje o materialismo não é uma única corrente. Ela tem uma espinha dorsal, mas tem diferentes vertentes. Além do materialismo atomista do Demócrito de Abdera, também existe o materialismo mecanicista, o materialismo naturalista. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso, mas a espinha dorsal desse movimento, as ideias principais, por favor, o próximo, é que a realidade é apenas material. Certo? Não tem verdades espirituais. Eu falei antes, para o Demócrito, por exemplo, até a alma é material. Segundo, é que as realidades espirituais são negadas. Para os materialistas, até deuses são materiais, não são espirituais. E em terceiro, as condições materiais explicam a realidade. Então, no materialismo se busca explicar os fenômenos da realidade a partir de condições concretas, materiais. E é a partir delas que a gente entende as dinâmicas sociais, históricas e assim por diante. Próximo. Com a cristianização do Ocidente, o materialismo foi abalado, porque a crença em Deus, a crença numa alma, a crença em coisas espirituais se tornou algo muito aceito no Ocidente. Não tinha espaço para negações, que era o caso do materialismo. Mas houve um avanço. Próximo, com o período da modernidade, onde as sociedades se secularizaram, o materialismo ressurgiu com força em novas roupagens. Por exemplo, o materialismo naturalista do Francis Bacon dizia que o conhecimento vinha da experiência prática. Não tem sobrenatural, vem de uma experiência prática. O materialismo mecanicista do René Descartes dizia que a natureza era como uma máquina e que então as coisas aconteciam obedecendo uma causalidade previsível. É a partir desse materialismo que surge o determinismo, que vai indicar que o comportamento humano ele é determinado por 3 fatores, que é o meio social em que a pessoa vive, a raça e o momento histórico. E aqui vem um detalhe interessante. A ideia hoje mais conhecida de materialismo, que é o materialismo histórico e dialético, ele foi desenvolvido por quem? A gente associa muito materialismo com capitalismo, né? Mas olhem quem desenvolveu a teoria do materialismo histórico e dialético. Karl Marx. E no marxismo, defendido por Karl Marx, as características são as seguintes: não tem Deus, não tem providência divina, não tem aspectos espirituais. Inclusive, para o Karl Marx, a religião ela é o ópio do povo. Né? Ele insiste que a religião existe como um fruto da necessidade dos oprimidos de buscar um consolo, e como
aqui no mundo as realidades materiais são negadas para os oprimidos, eles passam a acreditar no mundo do além, no céu, onde eles estariam livres da violência, da opressão e assim por diante. Então, para o Karl Marx, não tem realidades espirituais. O que explica o mundo, então, não tem sobrenatural. São as relações de trabalho e as relações econômicas. A ideia do marxismo é a seguinte: o sistema capitalista faz com que o proletariado, que está à frente da linha de produção, ele produza, mas não tenha acesso à produção. E quem se aproveita desses benefícios dos trabalhadores é a burguesia. Aí ele diz, qual é a saída então? A saída é que a classe trabalhadora tem que se unir e promover uma revolução para tirar os meios de produção das mãos da burguesia e passar isso para o controle do Estado. A conclusão do Karl Marx é óbvia. Qual é a única opção viável para fugir desse capitalismo selvagem? É o comunismo. Então, no comunismo, o proletariado está finalmente liberto. O que ele não explica é que, na verdade, quem se torna Deus, então, no comunismo, já que não tem realidades sobrenaturais e espirituais, quem se torna Deus é o próprio Estado, é o próprio governo. Ele livra da opressão, mas ele exige uma servidão voraz e perversa. Então, o materialismo dialético ou histórico do Karl Marx é um materialismo teórico, onde se nega toda e qualquer realidade espiritual. Para a gente condensar isso, essa partezinha mais chata, que é a filosófica, a gente poderia dizer o seguinte, que materialismo é a concepção de vida que entende que tudo se resume à matéria, a uma realidade material, não espiritual. E dentro disso, uma vida voltada para aquilo que é palpável, como os bens materiais, os fenômenos materiais e assim por diante. Como existe o materialismo hoje? Eu gostaria de simplificar essa discussão falando de dois tipos de materialismo que estão presentes. Um nos países comunistas e outro nos países liberais. O primeiro, presente nos países comunistas, é o materialismo teórico. É aquele onde Deus está fora da jogada. O marxismo, o comunismo, nega a existência de Deus e nega as realidades espirituais. Então, não existe essa de criação, queda em pecado, alma, divindade de Jesus, ressurreição, vida no além, salvação. Isso tudo não existe nesse materialismo teórico que nega as coisas espirituais e não tem Deus. Isso aqui nos países comunistas. Mas existe um materialismo prático. É aquele que aceita as coisas espirituais, admite a existência de Deus, inclusive Deus é uma premissa necessária para explicar causa, desígnio, etc., mas a existência de Deus não exerce nenhuma influência sobre a vida. Não é um fator determinante na escolha e na ação. Esse materialismo prático, que está presente nos países liberais, se explica através do consumismo, uma preocupação excessiva com as necessidades básicas. O livro de Eclesiastes, por exemplo, fala desse materialismo de um camarada que correu para juntar, e depois ele diz, foi como correr atrás do vento, porque essas coisas não saciaram a alma dele. Né? Então, o materialista prático é aquele que diz, não, eu acredito em Deus. Só que essa fé não exerce nenhuma influência sobre a vida prática dele. Ele continua obcecadamente correndo atrás de coisas palpáveis e ignora as coisas espirituais. Se eu perguntasse para vocês assim, onde está o nosso calo? Onde é o nosso dodói? O A ou o B? É o B.
né? Nós vivemos num país liberal e que até se diz cristão. A pergunta é se de fato Deus exerce alguma influência na minha vida ou se simplesmente eu me deixo levar ou oriento a minha vida simplesmente pelos bens materiais. Queria trazer para vocês 6 textos bíblicos para a gente refletir um pouquinho. O primeiro, de Lucas 12, 13 a 21, é a parábola que Jesus conta do rico insensato. É o homem que produziu tanto que ele não tinha onde guardar. Vocês certamente lembram da história. E ele diz, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir maiores. E aí eu vou dizer, agora aproveita, relaxa, porque você tem tudo o que você precisa. E aí Jesus diz, e essa noite ele ia morrer. E ele correu só atrás de coisas que não iam garantir nenhum futuro eterno para ele, né? E aí Jesus resume isso dizendo assim, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ganância. Essa palavrinha no original grego, que é pleonexia, ela dá uma ideia do sujeito que sempre é insaciável. Ele sempre quer ter mais. É como diz o ditado, dinheiro é como água salgada do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Essa é a ideia de ganância. Sempre mais. Uma vez perguntaram para um sujeito que tinha o sobrenome Rockefeller, ele era de uma das famílias mais ricas do mundo, perguntaram para ele quanto dinheiro é necessário para ser feliz. E ele disse, sempre um pouco mais. A ideia da ganância, da pleonexia em grego, é essa insaciabilidade. É um desejo ardente de ter sempre mais. Algumas traduções que vocês devem ter acompanhado, ao invés de ganância aqui, eles trazem a palavra avareza, né? E algumas pessoas entendem a avareza como aquela pessoa que é muito controlada e não quer gastar, né? Ela é segura, ou ela pechincha na hora de comprar. Eu queria, embora isso às vezes também possa ser um apego demasiado ao dinheiro, ele quer reter para não gastar, mas eu queria só levantar um pequeno ponto aqui, que pechinchar e economizar não é propriamente ser avarento. Eu entendo que justamente é o contrário. Quando você gasta R$300 numa coisa que você poderia ter pago 100, você está sendo mau administrador, está jogando fora. Está sendo displicente com aquilo que Deus te deu. E o problema é que muitas vezes nós gastamos 300 e não 100, porque aquilo do 300 parece que dá mais status para a gente. A gente tem a tendência de querer andar na moda, a grife, né? E isso pode ser o perigo também do consumismo. Então aqui a ideia de ganância é alguém que nunca está satisfeito e sempre quer mais, como uma peneira que nunca fica cheia. Segundo texto, Colossenses 3:5, aparece esse mesmo verbete, pleonexia, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Interessante aqui, né? A ganância, essa cobiça de sempre mais, Paulo chama aqui de idolatria. É quando o dinheiro deixa de ser seu servo e ele se torna seu senhor. Ele se torna seu patrão. O problema sempre parece, pela ótica bíblica, são os extremos, né? De um lado, quando a gente não tem o controle sobre o dinheiro, aí ele acaba nos controlando, né? E aí, ou então a gente quer sempre ter mais e mais, porque nós não temos mais controle, ou, por outro lado, nós gastamos demais e aí nós não temos para honrar as nossas obrigações, os nossos compromissos. Em ambos os extremos,
parece que o dinheiro acaba, de fato, nos afastando de Deus e até muitas vezes das pessoas que convivem conosco. Interessante que o versículo começa dizendo, façam morrer. No original é necrosate. De fato, morrer. Lutero falava em afogar essa natureza humana, essa natureza pecaminosa. E como dizia um colega meu de seminário, o problema de afogar essa natureza terrena é que ela é musculosa e nada bem, né? Então, é duro, é difícil, não tem fórmula mágica. É uma luta diária. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de despir-se do velho homem e se revestir do novo homem. É essa batalha interna que acontece entre a nossa natureza terrena, pecaminosa, e o novo homem, o Espírito Santo que habita em nós. Só tem um jeito para a gente fazer morrer essa natureza humana. O Espírito Santo dentro de nós precisa estar mais forte. Então, a palavra de Deus precisa habitar mais. É pela palavra de Deus que nós alimentamos o novo homem. Próximo texto, 1 Timóteo 6, o apóstolo Paulo diz, nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Nada trouxemos, nada levamos. Ditado popular diz, caixão não tem gaveta. E tem um outro ditado que diz assim, que nós nascemos sem trazer nada, morremos sem levar, e no meio disso, nós brigamos por coisas que nós não trouxemos e não vamos levar. Mas não é só isso. Esse versículo aqui, para usar uma expressão bem simples, é uma facada no meu coração de materialista. Porque o apóstolo Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Aqui, essa palavrinha no grego, arkel, ela é o oposto da pleonexia. Por isso que eu trouxe. Pleonexia é ter sempre mais. Arkel é você dizer, eu não preciso de mais. Eu estou bem assim. Eu estou satisfeito, estou contente. Deus nivela bem por baixo o nosso nível de satisfação e de contentamento, né? Ter o suficiente. E se nós pararmos para pensar nessa questão de estar satisfeito com o que tem, que não quer dizer que a gente não possa ter mais, mas lembrar que aquilo que a gente adquire a mais, muito rapidamente perde o encanto. Não sei se isso já aconteceu com vocês, quando vocês compram um celular, um carro novo, e você, os primeiros dias, olha para aquilo, né, assim com uma alegria, até que você dá uma esbarrada e risca o carro. Você já olha para ele meio, né, desconfiado, que aquilo já não lhe dá tanto prazer, né? E a mídia mesmo incentiva esse descontentamento. Você sempre quer o modelo melhor, mais novo e assim por diante. Benjamin Franklin disse uma frase que o contentamento enriquece homens pobres e o descontentamento empobrece homens ricos. Eu acho que é bem por aí mesmo. Estar satisfeito. O próximo texto é 2 versículos adiante. O apóstolo diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro, no original, filarguria. Filéu é um dos verbos no grego para amar. Assim como tem o verbo agapau, que é amar, também tem o verbo filéu, amar. E argyros é prata. Então aqui se está falando do amor à prata. Aí o pessoal vai dizer, é por isso que eu só compro ouro, né? Mas o sentido aqui é o apego demasiado ao dinheiro, às coisas que têm um valor humano e material. E reparem que o problema não é o dinheiro. Qual é a raiz de todos os males? É o amor ao dinheiro. A gente sabe que o dinheiro não compra o mais importante. Na teoria a gente sabe.
Eu não estou falando nenhuma novidade aqui. O problema é que a gente vive num mundo que é assim. A correnteza nos leva, e a correnteza do mundo nos leva geralmente para dois extremos, que transformam o dinheiro de escravo em patrão. Primeiro, a gente quer ter mais. E, em segundo lugar, a gente torra o dinheiro para tentar suprir um vazio, para saciar o coração. E aí, quando o dinheiro se torna o seu patrão, nós já vimos, ele se torna o seu Deus. E foi contra isso que Jesus também alertou em Mateus, capítulo 6, versículo 24. É o próximo slide, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Ele escraviza quem se dedica a ele. E o materialista não percebe, mas nessa correnteza ele é levado para longe das coisas de Deus. E o importante, Deus acaba destronado. É esse o alerta de Jesus. Destronar Deus do coração por causa das coisas. E o último texto, desafiador, Provérbios 38 e 9, palavras de Agur. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Você consegue orar isso? Deus, não me dê a pobreza, ok? Tá. E agora, Deus, não me dê a riqueza. A oração de Agur é desafiadora. Vocês concordam? O perigo dos extremos, né? O perigo dos extremos. Ter demais nos faria autossuficientes. E não é à toa que o materialismo e a autossuficiência são tão grandes em meio a povos muito prósperos. Por quê? Para que Deus? Eu não preciso. Eu compro o que eu preciso. Por outro lado, o outro extremo também pode levar a um afastamento de Deus. Não tem, precisa saciar as necessidades e aí dá um jeito bem humano de resolver as coisas. E nós sabemos no que dá tentar resolver as coisas de um jeito bem humano. Eu entendo assim que, por natureza, em maior ou menor grau, todos nós temos um coração materialista. Todos. Ou nós queremos mais, ou achando que temos muito pouco, podemos cair na tentação de usar o ilícito para obter vantagem. Para a gente entrar num campo mais prático agora, eu separei algumas reflexões. São algumas perguntas que você não precisa responder, mas pense sobre elas. Para você se autoexaminar. Vamos fazer esse exercício? Vamos lá então. Primeira, tem um ditado que diz assim: Deus nos deu as pessoas para amar e as coisas para usar. Por que então amamos as coisas e usamos as pessoas? Na ótica do mundo, as pessoas passam a valer menos do que coisas. E a gente confunde o valor de... Aliás, confunde o que é valor e o que é preço. Coisas têm preço, pessoas têm valor. E a perguntinha é, a gente perde pessoas por causa do dinheiro? Próxima. Nós ficamos mais preocupados com um negócio perdido do que com uma discussão com o filho? Terceira. Nós temos mais tempo para correr atrás de negócios ou de dinheiro do que para uma conversa em família? São perguntas sérias. Próxima.
Eu me abato mais com algo que eu não consigo comprar. Então eu fico muito frustrado porque eu não pude consumir algo. Eu fico mais frustrado com algo que eu não posso comprar do que com a situação do meu filho na escola. Próxima pergunta. A gente se tornou tão devotado à carreira e a ganhar mais e mais dinheiro que nós não temos mais tempo, por exemplo, para ler a Bíblia, para orar, para ir à igreja, para fazer a devoção doméstica e assim por diante. Próxima. Nós perdemos os limites do que é justo e legítimo e achamos que podemos tudo, inclusive desrespeitando os direitos dos outros ou até praticando o ilícito para ganhar dinheiro. Próximo. Nós precisamos consumir para nos sentirmos melhores. Achamos que os vazios da alma vão ser preenchidos com coisas que o dinheiro pode comprar. E o pior, talvez até sacrificamos pessoas por causa do nosso consumismo. Nós derivamos nossa identidade das posses, do quanto a gente tem. A gente precisa de coisas de grife para achar que a gente tem valor e precisa ser notado. Nós adotamos o descartável em tudo. Não estou falando do copinho descartável, tá, gente? Podem continuar usando. O problema é quando as coisas na nossa vida vão se tornando tão descartáveis porque a gente vai trocando, que no fim a gente acaba trocando pessoas também. Descartando gente. Nós seguimos tendências ditadas por terceiros. Em nome da aparência e da imagem, nós perdemos a nossa autenticidade. Você se torna o que os outros dizem que você deve ser e não mais o que você quer, o que você de fato gosta, o que realmente pensa. Nós valorizamos as pessoas pelo que elas têm ou pelo que elas são? Que perguntinha, hein? Próxima. O nosso bem-estar vem sempre primeiro? Primeiro até que os compromissos da igreja? E hoje em dia, a gente repara como a gente quer envolver pessoas em trabalhos da igreja e elas sempre dão desculpas assim, olha, de fato é muito corrido para mim. Olha a correnteza. Eu não tenho a fórmula mágica, mas vocês percebem que isso de fato nos arrasta. Nós deveríamos ser diferentes. Todos concordamos. Eu deveria menos ganância. Mas os outros são. Por que eu tenho que mudar? Próxima. Os outros deveriam me ajudar mais. Aqui é essa cultura assistencialista que o país vive, né? As pessoas não precisam mais se esforçar para ter. O governo dá. Então, eles sempre acham que os outros têm que fazer mais por eles. Isso, no fundo, também é ganância. Sempre ter mais. A próxima, uma perguntinha que mostra prepotência. Você sabe com quem você está falando? Quando aquilo que a gente tem parece que nos deixa num pedestal mais alto na prateleira e a gente acaba agindo com truculência, até arrogância. Com o meu dinheiro eu compro todo esse escritório aí, se precisar. Nós sabemos lidar com o fracasso, com a frustração por não ter conseguido comprar ou consumir coisas. Nós gastamos mais do que ganhamos. Lembrando que quando a gente não controla o dinheiro nos controla, nos afasta de Deus. E às vezes até acabamos colocando a culpa nos outros que não nos ajudam. Temos um padrão de vida que exige sacrifícios. Nós trabalhamos demais por realidades ou por necessidades artificiais. E a última. Brigamos por causa do dinheiro. 15% dos casais, estatisticamente,
dos casais brasileiros brigam muito e acabam se separando por questões que envolvem dinheiro. Nem preciso citar o caso de filhos que brigam pela herança dos pais, de amigos que se separam porque um ou o outro ou os dois davam valor demais ao dinheiro. Nem preciso falar do egoísmo de quem tem e não quer dividir, da falta de sabedoria em administrar situações assim. A minha pergunta, depois de todas essas perguntas aqui, é a seguinte: você se identifica com alguma ou algumas dessas perguntas? Você sente no seu coração uma luta diária entre eu sei o que é o certo, eu não consigo. Você sente uma luta interna dentro de você ao falar desse tema? Se você sente essa luta, eu queria dizer uma boa notícia para você. Isso é um bom sinal. Porque os mortos espirituais não sentem. Eles simplesmente vão. E os peixes vivos são aqueles que nadam contra a correnteza. Se você sente essa luta, eu digo, significa que o Espírito Santo está lutando dentro de você. E eu queria concluir então falando sobre 5 conselhos, 5 conselhos de Deus, bem práticos para a gente refletir. O primeiro, pare de se comparar com os outros. Esse é um conselho bem importante. O princípio da publicidade para fazer você consumir, em primeiro lugar, é gerar em você descontentamento com o que você tem. Vai querer sempre ter o mais moderno, o mais atual. E o segundo é fazer você se comparar com aqueles que já têm. E aí você pensa, caramba, eu não tenho, eu preciso. E aí você acaba confundindo necessidade com desejo. Sobre essa questão de se comparar com os outros, eu queria fazer assim um pequeno alerta. Tempo atrás me perguntaram assim, pastor, você não tem Facebook? E eu respondi assim, não, eu tenho endereço. Essa eu aprendi com um colega meu. Eu tenho endereço. Sabem, existem 2 pesquisas, uma da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, que mostrou que as pessoas que passam muito tempo no Facebook, quando elas se desconectam, elas se sentem frustradas. Porque elas ficam observando a vida dos outros, e claro, no Facebook ninguém posta imagem de boleto para pagar, de problema que teve para resolver, né, Roberto? Um checklist de quantos problemas ao longo do dia teve que solucionar. Ninguém posta isso no Facebook. As pessoas sempre postam festa, viagem, alegria. E aí as pessoas, de tanto ver isso, elas sempre acabam pensando que elas não estão no mesmo patamar de felicidade dos amigos. Depois a Universidade de Humboldt, na Alemanha, em conjunto com a Universidade de Darmstadt, disse assim que 1 em cada 3 usuários do Facebook se declara frustrado depois de sair da rede. 30% dos 584 entrevistados disse que eles têm uma sensação de que os amigos levam uma vida melhor do que eles. Então eu diria assim, cuidado. Né? Você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia uma recomendação de que você tem que se comparar com alguém. Ah, o meu vizinho tem tanta terra, eu tenho que ter também. Não está escrito em lugar nenhum. Em segundo lugar, compreenda que nada é efetivamente seu. Ter não é o problema. O problema é achar que aquilo que você tem é seu. Nunca esqueça que tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. E o materialismo semeia essa inversão de valores. Ele quer semear que tudo se deve a você. Que tudo é mérito seu e que você tem o direito de usufruir e dominar aquilo que tem.
C.S. Lewis, que a gente conhece bem, ele escreveu um livro chamado Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. E nesse livro, o diabo ensina um jovem demônio a tentar de forma eficaz os cristãos e afastá-los de Deus. E ele diz assim: encoraje neles o sentimento de posse. Os seres humanos gostam de achar que a vida é deles para fazerem o que quiserem. É como se o filho de um rei, que foi colocado por amor na posição de comando de alguma grande província, sob a tutela real, imaginasse possuir, de fato, as cidades, florestas e plantações da mesma forma que possui os brinquedos do seu quarto. Aproveite esta oportunidade e promova este pensamento humano possessivo. Minha bota, meu cachorro, meu empregado, minha esposa. Até que ele diga também, meu Deus, e comece a exigir coisas de Deus como se Deus lhe pertencesse. A musiquinha gospel, que alguns grupos cantam aí, diz assim, cantando para Deus: restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu acho que Deus fica olhando isso lá do alto do céu e dizendo: quem você pensa que é? O apóstolo Paulo faz essa pergunta de uma outra forma. Ele diz: o que tens tu que não tenhas recebido? Nada é efetivamente nosso, pertence a Deus. Em terceiro lugar, o reino vem primeiro. Nós sabemos isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Isso é Mateus 6,33. Uns versículos antes, 20 e 21, Jesus diz: acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que você tem de mais precioso? O que você tem de mais importante? Nós sabemos que é Deus. As coisas do reino. Mas tem duas coisas aqui que nós devemos levar em conta. A primeira, para a gente de fato buscar o reino primeiro, faça a oração como parte integrante da sua vida diária. Porque aquilo que a gente tem mais fraqueza, mais força a gente deve pedir a Deus. O apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque recebeu a força de Deus para isso. Se nós sentimos que o materialismo, esse apego, é uma coisa que muitas vezes nos arrasta, vamos dobrar nossos joelhos. E vamos pedir que Deus redirecione o nosso olhar. Deus ouve essas orações, só que esteja disposto a Ele mudar o seu olhar. E segundo lugar, a palavra de Deus diz que é o Espírito que efetua o querer e o realizar. Então, a palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida. Por isso é tão importante os momentos de culto, de estudo bíblico, de devoção diária, porque é pela palavra que Deus dá o poder para a gente resistir. E aqui vale um terceiro lembrete. Converse sobre essas questões, sobre o coração materialista e do quanto você quer mudar. Converse, se aconselhe e planeje isso junto com quem tem a mesma fé que você. Não faça isso com pagãos que entendem tudo de números, mas não entendem nada da cruz. Essa é a importância da comunhão dos santos. A igreja, o momento de estar com os irmãos na fé para conversar disso. Quarto lugar, dependa da graça e ela o tornará grato. O principal antídoto do materialismo é a graça de Deus. Por quê? Porque a graça vem para quem não tem graça.
A graça de Deus faz com que a gente enxergue o nosso pecado e a gente compreenda que nada acontece por nossa causa. E aí a graça de Deus em nós faz um milagre duplo. Primeiro, faz a gente compreender que o nosso maior bem, as coisas de maior valor que nós temos, nosso maior tesouro, não está aqui, está em Jesus e do que brota da cruz, perdão, salvação, vida eterna. E em segundo lugar, é a graça que nos torna gratos, contentes, satisfeitos. E isso tem uma explicação até em termos da palavra grega, etimológica. A palavra graça no original grego é charis. E gratidão ou ações de graças é eucharistia. Daí veio a palavra que se usou para a Santa Ceia, eucaristia. Ações de graça. Para eu ter gratidão, para eu ter eucharistia, eu preciso da charis. A charis de Deus, a graça de Deus, me torna grato. Faz com que eu dê eucharistia, ações de graça. Seja grato. Quando você orar, não peça apenas a força para resistir ao materialismo, mas comece a observar a sua vida e seja grato por aquilo que você tem. E vou dar aqui uma pequena dica de como isso também pode trabalhar o nosso coração. Eu aprendi de casa que um bom antídoto contra esse apego às coisas é a oferta que a gente dá a Deus. Porque a oferta que a gente dá a Deus, nela a gente reconhece que recebeu tudo de Deus. Não é nada nosso. E em segundo lugar, a gente dá sem esperar nada em troca. É o contrário do materialismo. A gente não faz para ser saciado. A gente faz porque já foi saciado. E reconhece isso. É a prática da gratidão generosa. E em quinto e último lugar, reflita sobre a riqueza que Deus já lhe deu. Gente, eu também luto muito para resistir à tentação do materialismo. Talvez você diga assim, o meu caso não é crônico. Pode ser. Agora, se você, semelhante a mim, e a uma multidão de pessoas, você sente lá no fundo da alma a tendência de querer ter sempre um pouquinho mais, então esses recados de Deus são para você também. E essa palestra não tem o caráter moralista. Ela tem um caráter cristocêntrico. E eu gostaria de terminar refletindo e contando para vocês um pouquinho sobre como eu sou rico. Eu sou bem rico. E gostaria de contar isso para vocês. Em primeiro lugar, eu tenho vida e tenho saúde, que não são perfeitas. Mas eu recebi tudo isso sem investir um tostão. É tudo de graça, vindo de Deus. Em segundo lugar, eu tenho uma família. Eu tenho esposa, 2 filhos maravilhosos, há quase 20 anos, uma linda criatura me suporta, no bom sentido, me dá suporte. E também me atura, posso dizer assim. Os nossos 2 filhos, completamente diferentes, também me amam, apesar dos defeitos que eu tenho. E eu também os amo, apesar dos meus defeitos. Eu tive pais que me ensinaram tudo o que eu pratico até hoje. E tenho amigos que são mais chegados que um irmão. E eu tenho uma igreja. Muitas vezes ao longo da semana nós nos abraçamos, sorrimos, choramos, mas principalmente nós compartilhamos o evangelho entre nós. O evangelho da graça de Deus, que Deus nos salvou em Jesus Cristo. Mas todas essas riquezas que eu falei até aqui são apenas a minha conta corrente. Vou falar um pouquinho agora dos meus fundos de reserva. Há 42 anos eu fui levado a Jesus. Meus pais me levaram ao batismo. Foi um dos dias mais inesquecíveis da minha vida. Deus colocou um selo em mim. Eu sou, graças a Jesus, filho de Deus.
um pecador perdoado dos seus pecados, que tem uma pequena fé, mas que tem um grande Salvador. E sou herdeiro da maior herança que alguém já sonhou. Uma herança que nenhuma mente consegue imaginar de tão grandiosa que é. A vida eterna no céu. Todos os dias eu deito minha cabeça no travesseiro na certeza de que o amor de Deus na minha vida não pode ser vencido. Que Deus é maior do que qualquer problema ou dificuldade que eu venha enfrentar. Tem preço isso? Sem contar que todos os dias eu posso falar com Deus, agradecer, desabafar, chorar, suplicar, porque Ele nunca cansa de mim. Agora, depois disso, me digam, eu sou ou não sou rico pra caramba? Se a gente parar para pensar assim, as coisas materiais perdem o primeiro lugar. E Cristo, que vive em nós, passa a ser o que nós temos de mais precioso e nos dá uma nova dimensão de como viver a nossa fé. Que esse Cristo, o Senhor e Salvador, viva também no seu coração, seja o maior tesouro que você tem e dê para você também uma nova dimensão para a vida. É uma luta diária, mas o Espírito Santo batalha por nós e dentro de nós. E isso é muito bom. Amém.